Os detetives e a polícia já estavam na cena há algumas horas. Eles tinham a certeza que era lá que iam encontrar aquilo que estavam à procura, mas até ao momento ainda não tinham tido sucesso nas buscas. Mas é aí que tem notícias da esquadra. O Chris finalmente admitiu. Admitiu ter deixado os corpos da mulher e das filhas no campo de petróleo onde ia trabalhar naquele dia. Então, no dia 16 de agosto de 2018, os corpos de Shanann, 34 anos, Bella, 4 anos, e Celeste, 3 anos, foram encontrados. 3 dias antes, é feita uma chamada para o 112 a pedir a verificação de bem-estar para uma casa em Frederick, Colorado, nos Estados Unidos da América. Quem faz a chamada é Nicole. A Nicole estava preocupada com a amiga porque não conseguia falar com ela desde o dia anterior. Ao início até pode parecer uma chamada desnecessária, que mal é que tem duas amigas não falarem há algumas horas, mas ao longo da chamada com o 112 percebemos que Nicole tem preocupações válidas. Porque é que nos dias anteriores a amiga Shanann andava tão triste que não conseguia comer nem beber? Porque é que a Shanann, estando grávida, faltou à consulta quando estava tão entusiasmada com a gravidez? E porque é que, quando a Nicole ligou a Chris Watts, o marido de Shanann, ele se demonstrou despreocupado? Este é o caso da família Watts, um caso que se passou em Colorado, nos Estados Unidos da América, e que fez com que o país inteiro odiasse o mesmo homem, Chris Watts. Christopher Lee Watts, tratado pela família e pelos amigos como Chris. O Chris nasceu a 16 de maio de 1985, na Carolina do Norte, que fica nos Estados Unidos da América. O pai do Chris chama-se Ronnie, a mãe Cindy, e ele tem também uma irmã chamada Jamie. O Chris sempre foi descrito como uma criança muito introvertida, ele era muito submisso, principalmente com a mãe, e ele tinha no Ronnie, ou seja, no pai, um amigo. Eles eram muito chegados, o Chris considera o pai o melhor amigo dele. Mas lá está, o Chris, como era muito introvertido, nunca teve muitos amigos e depois na adolescência nunca teve assim muitas namoradas, porque lá está, ele era mais reservado, preferia focar-se mais nos estudos do que nas interações sociais. Isto notava-se especialmente quando ele era comparado com a irmã Jamie, porque a irmã era o oposto, ela era muito extrovertida e fazia amigos com muita mais facilidade. Ao longo do seu crescimento, o Chris foi também desenvolvendo uma necessidade que as pessoas gostassem dele e depois isto acabou por o prejudicar porque as pessoas sentiam que quando estavam a conversar com ele as interações não eram genuínas, que ele não estava a ser ele próprio e depois as pessoas notam ainda mais isto na sua relação com Shanann. Falando então da Shanann. Shanann Rezukat é o nome de solteira, ela depois, mais tarde, casou-se e passou a ser a Shanann Watts, mas em solteira o nome dela era Rezukat, o pai dela chama-se Frank, a mãe chama-se Sandra e o irmão chama-se Frankie. A Shanann nasceu a 10 de janeiro de 1984 na Nova Jersey, que fica também nos Estados Unidos da América. A família de Shanann era uma família que não tinha, assim, dinheiro na família, então os pais de Shanann sempre tentaram ensinar muito aos filhos aquela mentalidade que tens de trabalhar para conseguir atingir os teus objetivos e conseguires ter as tuas coisas, e então esta mentalidade com certeza que passou a Shanann. Ela era uma criança e depois uma mulher extremamente dedicada ao trabalho dela. Ela era muito esforçada, tinha muito aquela mentalidade de ir atrás das coisas, de não esperar simplesmente que as coisas aparecessem à frente dela. A prova disto é que Shanann comprou a primeira casa com 25 anos, o que é um feito extraordinário, e ela considera isto mesmo como um dos maiores feitos da vida dela. A Shanann casou-se pela primeira vez muito novinha, e ela descreve que este casamento foi muito mau, foi muito complicado, e eles depois não estavam a dar bem, acabaram por se divorciar. Então ela passou ali um período que andava um bocadinho mais em baixo. Isto aliado ao facto dela ter sido diagnosticada com uma doença que é o lúpus, e para quem não sabe, porque pelo menos eu não tinha noção do que é que implicava ter lúpus, é uma doença autoimune, ou seja, o corpo, em vez de se proteger, ataca-se. Então a Shanann tinha sintomas como falta de apetite, cansaço, dores, porque depois o corpo ganha infecções e é uma coisa muito difícil de se lidar. E então ela, com o divórcio mais esta doença, ela andava mesmo muito em baixo e passou ali um período muito complicado, muito negro, ela descreve muito negro. E foi nesta altura em que ela recebeu um pedido de amizade no Facebook do Chris Watts. A Shanann pensou,
que se lixe, vou aceitar este pedido de amizade, mas isto não significa nada, porque provavelmente nunca vou conhecer esta pessoa pessoalmente. Mas o Chris foi bastante persistente, mandava muitas mensagens à Shanann a pedir para se encontrarem, ela ia dizendo não posso, ou então marcava e depois desmarcava à última da hora, tudo mais. Mas eventualmente ela lá concordou para ter o primeiro encontro com o Chris, e o primeiro encontro deles foi no cinema. Só que para dar aqui um bocadinho só de contexto para vocês perceberem o tipo de personalidade da Shanann, este encontro no cinema não era um cinema tradicional, então era expectável que as pessoas fossem mais arranjadinhas. Então a Shanann vestiu-se, arranjou o cabelo, foi toda gira. E quando chegou lá, o Chris estava vestido assim com uma roupa mais descontraída. E ela ficou tipo, não sei se tu fazes muito bem o meu género, tu podias ter arranjado um bocadinho mais. Ou seja, ela tinha mesmo aquela personalidade de ser direta, de ser assim mais extrovertida, de lhe dizer na cara, podias ter arranjado mais. Acho muito engraçado. Pronto, e então aquele encontro correu bem, eles começaram a namorar e eventualmente casaram-se ainda na Carolina do Norte. Depois de se casarem, o casal fez uma viagem juntos para Colorado e eles apaixonaram-se por Colorado. Colorado é um estado lindíssimo, cheio de natureza, e eles ficaram os dois encantados com aquilo. Então decidiram mudar-se para lá. Relembrando só que naquele momento, tanto os pais de Shanann como os pais de Chris estavam a morar ainda na Carolina do Norte, ou seja, fica do outro lado do país quase, é uma distância muito grande, mas pronto, como o casal gostou tanto do Colorado, eles decidiram mudar-se e foi lá que começaram a sua família. Lá eles tiveram a Bella e a Celeste. A Bella nasceu a 17 de dezembro de 2013 e depois a Celeste nasceu também a 17 de julho de 2015. Também em Colorado, o casal arranjou profissões. O Chris começou a trabalhar para uma fábrica de petróleo e a Shanann, em janeiro de 2016, começou a trabalhar como uma promotora de uma empresa chamada Level. A Level era uma empresa que vendia suplementos, coisas de bem-estar e saúde. Então a Shanann começou a ter uma presença muito grande nas redes sociais, porque ela ia lá partilhando tipo, o que é que a marca estava a vender e também interagir com as pessoas que utilizavam os suplementos e assim da marca. E a Shanann começou a publicar muitas coisas também relacionadas com a sua vida pessoal. Ela punha vídeos dela a interagir com o Chris, das meninas a brincar com o pai, dela a brincar com as meninas, da cadelinha dela que eles tinham. E então eram vídeos muito fofinhos e as pessoas na altura gostavam muito da presença da Shanann nas redes sociais. Ela era quase que uma influencer na altura no Facebook. Estes vídeos todos eram no Facebook. Mas pronto, então as pessoas viam os vídeos e achavam muita piada, achavam que eles eram uma família muito feliz. No dia 11 de junho de 2018, a Shanann publicou um vídeo no Facebook, igual a muitos outros que ela partilhava com os seguidores dela, e o vídeo era ela a gravar uma surpresa para o Chris. E a surpresa era que ela estava grávida pela terceira vez e, portanto, eles os dois iam ser pais pela terceira vez. E o vídeo é fofinho, ela vestiu uma camisola a dizer "Oops, we did it again", que quer dizer "Oops, fizemos isto mais uma vez". E ela está na cozinha à espera que o Chris chegue do trabalho, e quando ele chega olha para a camisola dela e tem a reação dele e pronto. Quando nós olhamos agora para o vídeo, é fácil apontarmos momentos e situações que nos deixaram mais desconfortáveis, neste caso a reação do Chris. Mas o que eu compreendi na minha investigação é que na altura o vídeo foi muito bem recebido e toda a gente achou que o Chris estava a ter uma reação muito genuína, de felicidade. Mas pronto, a verdade é que agora a olhar para trás a reação dele não parece se calhar assim tão boa como seria de esperar ao saberes que a tua mulher está grávida mais uma vez. E este vídeo dá-nos também a oportunidade de ver o quão não inteligente o Chris é. É só uma opinião, mas o Chris faz um comentário mesmo estúpido. Basicamente, a Shanann mostra-lhe o teste de gravidez. O teste tem as linhas a cor-de-rosa para dizer se a pessoa está ou não grávida. E o Chris faz uma pergunta que é: cor-de-rosa quer dizer que vai ser uma menina? E a Shanann fica tipo: não, é só o teste. Só para vermos aqui o nível de inteligência do Chris, porque depois mais tarde ele vai se provar mais uma vez ser não muito inteligente, então aqui já temos um cheirinho. A família de Shanann diz que ela ficou muito contente com esta notícia. Se havia coisa que a Shanann adorava no mundo era ser mãe, então ela estava muito entusiasmada por poder passar por esta experiência toda uma terceira vez com a pessoa que ela amava. Mas, infelizmente, a Shanann nunca teria a oportunidade de ser mãe pela terceira vez e o bebê que ela tinha na barriga, o Nico, não teria a oportunidade de nascer.
Em junho de 2018, o Chris foi promovido a coordenador na empresa onde trabalhava. Isto ia significar que ele ia ter de passar muito mais tempo na empresa, mas pela família estava tudo bem, porque a Shanann tinha o emprego que trabalhava mais a partir do telemóvel, então permitia ficar em casa com as filhas quando fosse preciso, e isto também ia significar mais dinheiro que o Chris ia trazer para casa, para a família, e com um bebê novo e tudo, isto era ótimas notícias. Só que lá está, ele a passar mais tempo na empresa, ele começou-se a cruzar com uma mulher chamada Nicole. Não a confundir com a Nicole que eu falei no início do vídeo. Essa Nicole é a Nicole, a amiga da Shanann. Esta Nicole é a colega de trabalho do Chris. Pronto, então eles começaram-se a cruzar nos corredores e uma troca de olhares, umas conversas assim banais ao início, mas eles tiveram ali uma atração porque trocaram contacto telefónico. E a Nicole, um certo dia, mandou uma mensagem ao Chris, não relacionada com o trabalho, e a partir desta mensagem desenvolveu-se um caso. O Chris começou a trair a Shanann com a Nicole, porque as mensagens rapidamente passaram de mensagens mais inocentes a mensagens sugestivas, que o Chris descreve como mensagens do outro mundo. Eu não sei bem o que é que isto quer dizer, eu interpreto como mensagens mais teor sexual. Sabemos que eles começaram a ter um caso amoroso. A 17 de junho de 2018, o Chris diz: olha, Nicole, eu sou casado, tenho 2 filhas, mas não te preocupes porque eu vou-me separar da Shanann, da minha mulher. O que é mentira, pelo menos a Shanann não sabia que eles se iam separar. Só que o Chris esqueceu-se ali de um pormenorzinho de que a Shanann estava grávida pela 3ª vez e ele não contou isto à Nicole. Neste mesmo dia, a Shanann faz uma publicação no Facebook a elogiar Chris pelo ótimo pai que ele era, isto porque era dia do pai. A publicação diz o seguinte: Chris, somos incrivelmente abençoadas por te ter. Fazes tanto por nós todos os dias e tomas tão bem conta de nós. Tu és a razão pela qual eu concordei com o bebê número 3, desde roupa suja a banhos às meninas. Tu és incrível e nós somos tão sortudas por te ter nas nossas vidas. Feliz dia do pai. A 27 de junho de 2018, a Shanann vai com as filhas para a Carolina do Norte para passar algum tempo com a família e o Chris não pôde ir porque elas tinham a ideia de ficar lá cerca de 5 semanas e isso era muito tempo para o trabalho dele, então o plano era, elas estavam lá 4 semanas e depois na última semana dessas 5 semanas ele juntava-se a elas. Ele com certeza que ficou muito destroçado com esta notícia, meu Deus, ter de ficar sozinho no Colorado com a amante, muito difícil, mas pronto, ele não foi. Durante estas 4 semanas, o relacionamento do Chris com a Nicole evoluiu bastante. Eles passaram muito tempo juntos, sozinhos. O Chris não tinha a responsabilidade de ter a Shanann e as filhas e durante este tempo ele dormiu todas as noites no apartamento da Nicole. O Chris diz que o que ele gostava no relacionamento com a Nicole é que ele sentia que eles eram 2 partes iguais. Ele conseguia dizer aquilo que pensava, nas decisões ele era uma parte igual a ela não ficava chateada quando as coisas não corriam à maneira dela, e ele diz que isto é muito diferente daquilo que ele tinha com a Shanann, porque ele descreve a Shanann como uma pessoa muito dominante na relação, era ela que tomava as decisões pela família. Eu acho isto um bocadinho estranho, porque, como eu vos disse, o Chris era uma criança muito submissa com a mãe e depois mais tarde ele também era muito submisso com a Shanann. E então ela sentia que se calhar era ela que tinha de se expor e de dar a cara pela família e lá está, ser ela a decidir as coisas. E assim, como é que ele tem esta personalidade, não é? De ser assim mais submisso e depois ela sente a necessidade de se impor também por ele. E depois ele vem dizer que isso é uma das coisas que o atraiu à amante, o facto dela não fazer isso com ele. É um bocado estranho. Numa das noites que o Chris ficou a dormir no apartamento da Nicole, no dia a seguir ele acordou e tinha muitas mensagens e chamadas não atendidas da Shanann. Ele entrou ali um bocadinho em pânico e disse: olha Nicole, eu acho melhor eu ir para casa, tenho medo que a Shanann me tente ligar para lá e eu não estou e depois é todo um problema. E acho melhor tu não vires comigo e não nos vermos mais por hoje. E a Nicole ficou muito chateada com isto, começou a dizer ao Chris: eu vou ser sempre a outra mulher, tu nunca vais deixar por mim. Mas ela não ficou assim tão chateada, porque quando o Chris foi para casa, depois ligou-lhe: queres vir aqui? E ela disse que sim, e foi, e eles estiveram lá. E é aqui que a Nicole perde muita gente. Há aqui 2 grupos de pessoas. Há as pessoas que dizem que a Nicole não tinha nada que ir lá, porque aquele era o espaço da Shanann, era o espaço da família, mesmo que da perspectiva dela, eles podiam estar-se a separar e a divorciar, mas aquilo não deixava de ser a casa da Shanann, e é um bocadinho falta de respeito ela ter lá ido. Depois há as pessoas que dizem que ela não devia nada à Shanann, quem estava casado com a Shanann era o Chris, não era ela, portanto
até porque da perspectiva dela eles estavam-se a separar, o que é que ela devia à Shanann. E eu identifico-me um bocadinho mais com o grupo de pessoas que acha que ela faltou ao respeito à Shanann. Então só queria deixar aqui esta nota que existe muita gente que aqui a partir deste momento já não gosta da Nicole. E lá está, a Shanann estava a começar a perceber-se que se estava a passar alguma coisa, porque quando ela ligava ao Chris ele não atendia, mandava mensagens ele não respondia, ou então respondia de uma forma muito seca. E também houve uma vez que ela ligou e ele estava ao mesmo tempo a fazer exercício e ela ficou tipo, fogo, nem sequer estás a dar atenção nem a mim, nem às tuas filhas, não estás aqui a conversar. E temos aqui algumas mensagens que a Shanann mandou nesta altura ao Chris a demonstrar esta preocupação. As mensagens dizem: estás bem? É como se não quisesses falar. Eu continuo a tentar falar e tive de o arrancar de ti. Estou bem, amor. E estes últimos dias no trabalho deram muita responsabilidade com pessoas novas. Não queria parecer seco. Eu amo-te daqui até à lua. Quem me dera que o meu marido falasse comigo. Depois destas 4 semanas em que a Nicole e o Chris passaram sozinhos no Colorado, estava na altura do Chris se juntar à mulher e às filhas na Carolina do Norte. Mas antes de ele ir, deixou uma carta de amor à Nicole, que diz o seguinte: Nikki, uou, por onde é que começo? O primeiro dia que eu te vi, tiraste-me o fogo. O primeiro dia que tive coragem de falar contigo, perdi-me nesses teus lindos olhos verdes. O primeiro dia que nós fomos passear no parque, eu sabia que estava viciado. A primeira vez que nos beijamos, eu sabia que tinha conhecido a mulher mais incrível, única e elétrica de sempre. Tivemos muitas primeiras vezes, Nikki, e eu quero continuar a ter muitos primeiros contigo. Toda a noite, até o sol aparecer. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar-te assim, com amor, Chris. Mais uma vez, a inteligência do Chris choca-me pela negativa aqui, porque eu não consigo compreender como é que ele não põe naquela cabecinha dele que ele só está a ter tantas primeiras vezes com a Nicole porque é um relacionamento novo. E ele não está a ter tantas primeiras vezes com a Shanann porque eles já se conheciam e já estavam juntos há 8 anos. E o mais triste disto tudo é que se o Chris não tivesse feito a asneira que fez, o Chris tinha tido mais uma primeira vez. Ele tinha sido pai de um rapaz pela primeira vez. Parece que sempre houve algum tipo de atrito entre a família do Chris, mais especificamente a Cindy, a mãe do Chris, e a Shanann. Parece-me que a Cindy não gostava da Shanann, tanto que quando o Chris e a Shanann se casaram, os pais dele e a irmã dele não foram ao casamento. Mas durante esta viagem que ela fez com as filhas à Carolina do Norte, houve uma situação em específico que fez com que eles cortassem completamente o contacto. Basicamente, quando a Shanann foi para a Carolina do Norte com as filhas, ela ficou em casa dos pais. Mas como os sogros moravam lá à beira, ela pensou, bem, vou visitar os meus sogros, vou levar as meninas, eles devem de querer vê-las e tudo mais. E então, quando eles estavam lá, a Cindy, a mãe do Chris, deu à Celeste, a filha mais nova, deu-lhe um gelado com bocadinhos de amendoim. O problema é que a Celeste tem alergia a frutos secos. E para quem não sabe, as reações alérgicas às vezes são tão graves que as vias respiratórias fecham e a pessoa pode mesmo morrer com falta de ar. Então, quando a menina teve a reação alérgica, a Shanann ficou completamente furiosa com a Cindy por ela ter sido irresponsável ao facto de lhe ter dado o gelado com os bocadinhos de amendoim. E ela, na altura, virou-se muito contra a Cindy, virou-se muito também contra o pai do Chris, porque ela sentia que ninguém estava do lado dela, que ninguém estava a compreender a frustração dela. Quer dizer, a menina estava ali a ter uma reação alérgica grave e ninguém lhe estava a dar razão, do género, sim, Cindy, realmente não devias ter dado o gelado com uns bocadinhos de amendoim. E esta situação causou ainda mais tensão na relação da Shanann com o Chris. Ela mandou até uma mensagem ao Chris a tentar expor as preocupações dela e a mensagem diz o seguinte: tu podes achar que foi eu que criei este obstáculo, mas não fui eu. Eu defendi e protegi as nossas filhas. Eu não quero nunca ouvir, desculpa ter matado o teu filho porque foi estúpido. Isso matava-me. Estas crianças são a minha vida e eu tenho de as proteger dos males do mundo. Eu não devia ter de as proteger da maldade da tua família. As nossas filhas merecem o mesmo amor e atenção que as outras crianças têm, nada menos. Eu não vou aceitar um pedido de desculpas da tua mãe. Ela não agiu de forma sentida e ela sabia o que estava a fazer. Eu fui muito clara para não comerem aquilo, o gelado, à beira da Celeste, porque ela não compreende. Disse isto muito antes do que aconteceu. A tua mãe é má e está disposta a arriscar a vida da tua filha só para me afetar. Tu e o teu pai são iguais, se estão bem com o comportamento dela. Não há nada de errado comigo e eu não sou maluca. Eu apenas amo muito as minhas filhas. Desde o dia que eu vim para a Carolina do Norte, tu nunca disseste tenho saudades tuas sem eu dizê-lo antes. Alguma coisa mudou quando eu vim para aqui. Tu podes ser mais feliz sozinho e está tudo bem com isso. Tu podes ficar sozinho. Tu falhaste em dar atenção a esta gravidez ou a como eu me estou a sentir.
O primeiro trimestre é o mais assustador e perigoso. Nós podemos perder este bebê a qualquer altura até o parto. Eu não vou ser tratada desta maneira por ter os tomates de proteger a nossa família e filhas. Eu devia de receber uma medalha de ouro por lidar com esta situação da forma como lidei. Eu tinha muitas coisas que lhe, Cindy, queria dizer e ao teu pai pela estupidez deles. Ninguém enfrenta a tua mãe ou o teu pai. Ele é tão culpado quanto ela por não fazer nada. Eu não tenho nada a ver com ele parar de partilhar memórias com as netas. O que é que isso tem a ver comigo? Eles estão a brincar com os sentimentos das nossas filhas e com isso eu não estou bem. Eu sou mãe delas e vou protegê-las. Eu já tenho o suficiente com que me preocupar com o mundo lá fora. Eu não me vou preocupar com a tua família. Eu descarto-os. Esta mensagem tão intensa, com tanta coisa para falar, tanta coisa para discutir relativamente à relação da Shanann com os sogros e até mesmo as preocupações que ela tinha relativamente à relação dela com o Chris só respondeu qualquer coisa tipo: eu também amo muito e também quero o melhor para as minhas filhas. Durante a semana em que o Chris se juntou à família na Carolina do Norte, a Shanann estava mais uma vez muito preocupada com a relação deles e foi desabafando muito com as amigas, expondo o que é que estava a passar. Pelos vistos, o Chris, o tempo todo que eles estiveram lá durante aquela semana, ele só lhe deu um beijo uma vez quando a Shanann o foi buscar ao aeroporto. Também não tiveram relações sexuais porque ele estava sempre a dizer que não queria fazer nada com ela, então ela andava muito em baixo e estava a desabafar muito com as amigas por mensagens. No final desta semana, na Carolina do Norte, eles os 4 regressam para o Colorado e no dia 7 de agosto a Shanann foi fazer uma ecografia e o Chris foi com ela. E aparentemente esta ecografia não correu muito bem a nível da dinâmica do casal, e nós temos algumas mensagens que a Shanann continuou a trocar com as amigas que provam o mesmo. As mensagens dizem o seguinte: ontem à noite o Chris disse-me que está assustado com o terceiro bebê. Está feliz apenas com a Bella e a Celeste e que não quer outro bebê. Ele está só assustado, vai ficar tudo bem assim que o bebê nascer. Adi, ele mudou, eu não sei quem ele é. O que queres dizer? Ele não me tocou a semana toda, não me beijou, nem fala comigo a não ser quando eu tento perceber o que se passa. O quê? Isso não parece nada o Chris. Ele foi à consulta. Sim, mas foi frio. Adi, eu não sei o que se está a passar. Vê o telemóvel dele. Tens de ter a certeza que não há uma outra gaja que eu tenha de matar. Isto veio do nada. Por que é que não fazem terapia? Ele disse que não se vai sentar num sofá e dizer a um estranho o que me diz a mim. Numa outra mensagem, a Nikki disse-me que queres cancelar a festa de revelação do género. O que se passa? Está tudo bem? Não. Posso ligar também e conto-te. O Chris disse que já não somos compatíveis. Oh meu Deus, o quê? Ele disse que já não somos compatíveis. Recusou-se a abraçar-me. Ele disse que achava que outro bebê ia corrigir os sentimentos dele. Ele recusou terapia de casal. Antes de eu ir para a Carolina do Norte, não nos podíamos ver um sem o outro. Que raio mudou em 6 semanas? Ele disse que teve muito tempo para pensar. Viste o telemóvel dele? Perguntaste-lhe se existia outra pessoa? Ele ontem à noite disse: opostos atraem-se, mas isto já não está a resultar. Ele negou. Não vi o telemóvel. Ele está a apagar mensagens do pai. Tenho a certeza que ele não é assim tão estúpido. Por que é que ele está a apagar mensagens do pai? Isso não faz sentido nenhum. Nada disto. Este não é o Chris. E ele vive para ti e adora-te. Na praia, os pais dele queriam vê-lo e às meninas. E ele disse-lhe que não se conseguia livrar para ir. Mas isso era mentira. Eu disse-lhe 3 vezes para ele ir. Mas que as meninas não iam. E ele disse que não queria, porque queria estar com elas. Ele recusou-se a abraçar-me. E eu disse-lhe: ele não está cá, não pode. Não dormi a semana inteira. Os meus olhos ardem de tanto chorar. Eu cancelei a festa de revelação. A Nikki vai-me dizer o género hoje. Preciso de boas notícias. Eu disse-lhe: como é que se passaram alguns meses? Nós éramos tão apaixonados e íntimos, achava eu, quando fui para a Carolina do Norte. Ele disse que tem muito em que pensar. Este bebê na minha barriga merece o amor todo dele. De qualquer das formas, eu disse-lhe: tu sentaste-te aqui, nesta mesma sala, e disseste que achavas que era uma boa ideia ter outro bebê. Nós falamos muito sobre isto e decidimos avançar. Estávamos tão entusiasmados e felizes. Eu acho que ele vai cair na realidade daqui a uns meses e sentir-se um otário. Eu segurei a mão dele na ecografia e ele não a segurou de volta. Eu estremeci. Ele rejeitou fazer sexo na noite que chegamos. A única coisa que eu consigo pensar é que existe outra mulher, apesar de achar que ele não seria capaz. No dia 9 de agosto, a Shanann vai para o Arizona, numa viagem em trabalho, e pelo caminho ela manda a seguinte mensagem a uma amiga. Estou a tentar ir com a corrente. Ele está a falar mais e parece-se mais com o Chris. Graças a Deus. Mas continua muito distante. Ter um menino é uma bênção. Era mesmo o que ele queria. Hoje à noite foi a melhor conversa que tivemos até agora. Antes da Shanann sair de casa para ir para o aeroporto, para ir para a tal viagem de negócios no Arizona, ela deixou uma cartinha na banca da cozinha para o Chris e a carta diz o seguinte: meu querido Chris, eu nem sei por onde começar, estou sem palavras. Eu nem consigo explicar a quanto isto dói. As últimas 5 semanas têm sido as mais difíceis. Senti falta de tudo em ti.
Senti falta do teu hálito matinal, do teu toque, dos teus lábios e beijos. Senti falta de te abraçar. Senti falta do teu cheiro nos lençóis. Senti falta de falar contigo pessoalmente. Senti falta de te ver a rir e brincar com as nossas filhas. Eu amo ver como elas sorriem contigo. Senti falta de te ver nu em cima de mim a fazer amor. Oh meu Deus, eu senti falta de te ter à minha beira quando me sentia sozinha e chateada. Eu simplesmente senti imensa a tua falta. Eu nem sei mesmo como é que deixámos de ser compatíveis. A única coisa mais séria que se passou foi entre mim e a tua mãe. Eu não consigo alterar o passado e eu vou trabalhar contigo e com eles para resolver as coisas. Tem havido muito respeito mútuo de ambas as partes. Um pedido de desculpas da tua mãe era bom. A vida das nossas filhas não podem ser substituídas. Eu só te vi isolar-te assim uma vez e foi com os teus pais depois do nosso casamento. Nós merecemos ter a família toda na nossa vida e com amor e não ódio. Eu não te quero perder nunca. Eu vou ser civilizada e dar-me bem com a tua mãe. Nós só precisamos ter respeito mútuo. Eu faço tudo por ti. A última coisa que eu quero na vida é que tu estejas magoado. Tu mereces o mundo e eu não gosto quando tu estás mal. Isso deixa-me mal. Eu não posso e não te vou perder sem lutar por nós. Eu vou sempre lutar pelo nosso casamento e por ti. Isto é a coisa mais difícil que eu já passei, mas tu vales a pena. Diz-me o que precisas. Amo-te, amor, com todo o meu coração. Agora e para sempre. Amor sempre. Shanann. Estas mensagens que eu acabei de ler, que a Shanann trocava com as amigas e também esta carta que ela lhe deixou, são para mim muito tristes e deixam-me triste, lá está, porque conseguimos ver aqui mesmo o desespero da Shanann a tentar resolver as coisas, a pressão que ela tinha para ter um rapaz, porque era isso que o Chris queria ter, e ela estava a dar tudo pela relação e, por outro lado, o Chris não me estava a dar absolutamente nada e andava com outra mulher. A Shanann ficou no Arizona em trabalho até o dia 13 de agosto e durante este período o Chris mais uma vez teve a oportunidade de ficar com a Nicole, só que desta vez ele tinha as filhas, então o que é que ele fez? Contratava babysitters para poderem tomar conta das meninas e ele ia passar tempo com a Nicole. Mas aqui parecia que ele já não estava a tentar esconder, porquê? Porque ele estava a usar o cartão de crédito que ele tinha partilhado com a Shanann, ou seja, ela tinha acesso aos movimentos na conta. E ele usava o cartão para ir jantar fora com a Nicole. Inclusive a Shanann viu um dos movimentos da conta onde o Chris levou a Nicole a jantar fora e ela partilhou lá no Arizona com as amigas a dizer eu estou mesmo desconfiada, passa-se mesmo alguma coisa, ele tem mesmo outra pessoa. Ou seja, parecia mesmo que ele já não estava a fazer o mínimo esforço para esconder o caso. No dia 13 de agosto de 2018, à 1h48 da manhã, a câmara de vigilância dos SWAT capta a imagem da Shanann a chegar a casa. Ela sai do carro da amiga e entra na casa. Quem a trouxe foi a amiga dela, a Nicole, e a Nicole conta que durante o caminho do aeroporto até à casa dos Watts, ela vinha a conversar com a Shanann porque, como eu expliquei, durante o tempo que a Shanann esteve no Arizona, ela estava mesmo muito em baixo, as amigas tinham-lhe dizer Shanann, come, pensa no bebê, pensa no Nico. E então ela estava a falar com a Shanann, a dizer que estava preocupada com ela, a tentar animá-la um bocadinho. E a Shanann disse em conversa que no dia a seguir ia ter uma ecografia porque este stress todo estava a deixar o batimento cardíaco do bebê muito irregular. E então ela ia ter uma consulta para saber se o batimento estava um bocadinho mais calminho. E então a Nicole, a amiga, disse-lhe assim, olha, depois conta-me como é que correu a consulta, quero saber se o bebê está melhor. No dia a seguir de manhã, o Chris levantou-se às 5 da manhã para ir trabalhar e saiu de casa e foi trabalhar, tudo normal. Também nessa manhã, a Nicole mandou então uma mensagem à Shanann a dizer olá, bom dia, não te esqueças de depois me dizer como é que correu a consulta. E a Shanann não lhe dizia nada, não lhe respondia. Depois a Nicole começou a achar aquilo estranho e ligou-lhe e a Shanann não atendia. Passou a hora da consulta e a Nicole começou a ficar cada vez mais preocupada porque a Shanann, como eu já expliquei, ela, como trabalhava com as redes sociais, ela estava sempre com o telemóvel, e então era muito estranho ela não estar nem a responder às mensagens, nem a atender o telemóvel. Então a Nicole contactou a clínica onde a Shanann ia ter a consulta e eles disseram-lhe que ela não tinha ido à consulta. E então a Nicole aí ficou muito mais preocupada porque a Shanann estava muito entusiasmada com a gravidez e não era nada normal para ela estar a faltar à consulta. Então a Nicole foi até à casa dos Watts. Lá começou a bater à porta, a tocar a campainha. Ninguém lhe abriu a porta, ninguém lhe dizia nada, a Shanann continuava sem atender. E então ela ligou ao Chris e disse, olha Chris, eu estou aqui em tua casa, estou a tentar falar com a Shanann desde esta manhã, sei que ela faltou à consulta e estou um bocadinho preocupada porque lá está, ela não me atende, não abre a porta. E o Chris disse, olha, não te preocupes, ela foi com outra amiga que também tem filhos e elas foram sair para as crianças poderem brincar. E a Nicole torceu o nariz porque
O carro da Shanann estava na garagem dos Watts e lá dentro estavam as cadeirinhas do carro das crianças, ou seja, como é que ela foi a algum lado sem o carro? É muito estranho. E para além disso, faltar à consulta, não atender o telemóvel, era realmente um comportamento muito estranho para a Shanann. E foi aí que a Nicole ligou ao 112 e esta foi a chamada que eu falei no início do vídeo. Ela conta tudo à operadora, conta tudo o que eu vos expliquei agora e então eles mandam um polícia até à casa dos Watts. Quando ele chega lá, a Nicole conta-lhe a ele também toda a situação, conta o que o Chris lhe explicou, mas que ela achou estranho, e pergunta ao agente se ele não pode abrir a porta da casa dos Watts para irem ver se a Shanann estava lá e se estava tudo bem com ela. E ele explica que, como não havia sinais de alguém ter entrado à força na casa, ele não podia entrar, tinha de ser um dos donos da casa a dar permissão para eles entrarem lá. Então eles tiveram mesmo que esperar que o Chris chegasse do trabalho para lhes abrir a porta. A garagem dos Watts tinha uma daquelas chaves de código e a Nicole teve a ideia de ligar à mãe e ao pai da Shanann para ver se algum deles sabia o código. Infelizmente eles não sabiam, mas esta chamada deu também para perceber que estava a ser ainda mais estranho porque até a mãe da Shanann não conseguia falar com ela desde a noite anterior. E então elas ficaram ali as duas por chamada, porque a chamada estava em alta voz e nós conseguimos ouvir pelas gravações da câmara do polícia. Elas estavam ali muito preocupadas a perceberem-se que nenhuma nem outra estavam a conseguir falar com a Shanann. E a mãe dela disse que o Chris contou-lhe a mesma história de que ela tinha ido sair com uma amiga e tudo mais. Entretanto, o Chris chega, abre-lhe a garagem com o códigozinho, ele entra pela parte de dentro e abre a porta. E a Nicole volta a perguntar à polícia se pode entrar na casa. E o polícia relembra, mais uma vez, que não é ele que dá autorização para ela entrar, tem de ser o Chris. E neste momento, a Nicole ainda está em chamada com a mãe da Shanann e nós ouvimos aqui a mãe da Shanann desesperada a dizer: Nikki, eu dou-te permissão para entrar na casa da minha filha. Mas entretanto o Chris também já tinha dito à Nicole e à polícia que podiam entrar, então eles entraram e começaram a procurar pela Shanann. É aqui que o Chris começa a plantar umas sementes daquilo que eu acho que ele quer que a polícia acredite que aconteceu à Shanann. Ele vai até ao quarto das filhas e diz: estão aqui os cobertores das minhas filhas, elas não vão a lado nenhum sem isto. Depois ele vai até ao quarto deles e vê na mesinha de cabeceira a aliança da Shanann e fica tipo... Ele entra assim na sala, assim, a segurar na aliança. Do género, ela deixou isto aqui. A Nicole diz ao polícia: será que ela deixou aqui a carteira dela? A Shanann toma uma medicação diária e ela não ia a lado nenhum sem esta medicação. Então ela vai até à cozinha e vê lá a carteira. E ela procura lá dentro e vê lá realmente a medicação da Shanann. O que, ainda mais uma vez, a fortalecer a ideia de que isto é tudo muito estranho, porque já é não atender o telemóvel, não ir à consulta para ver como é que estava o bebê e deixar a carteira com a medicação lá dentro, uma medicação que ela precisa mesmo tomar todos os dias. Depois, mais tarde, eles encontram também o telemóvel da Shanann, ou seja, mais uma vez, um comportamento muito estranho, porque ela trabalha a partir do telemóvel. Com esta confusão toda, o vizinho dos Watts vai até lá e diz à polícia: olha, eu tenho câmaras de vigilância na minha casa que apanham um bocadinho da entrada dos Watts. Se você quiser, podemos ir até lá e ver se a câmara apanhou alguma coisa. E então esse vizinho, o polícia mais o Chris, vão até à casa do vizinho para ver as gravações. Na casa do vizinho ele liga à televisão e começa a pôr as gravações que ele estava a falar. E realmente apanhava ali um bocadinho da entrada dos Watts e nós conseguimos ver o Chris a sair de casa às 5 e pouco da manhã. Ele entra na carrinha dele e faz marcha atrás para a garagem dos Watts. E ele diz que costuma fazer isto às vezes porque passa as ferramentas da garagem para a carrinha e vice-versa. Durante o tempo em que eles estão a ver as gravações, o Chris está muito nervoso e depois isto, claro que pode ter duas interpretações, não é? Pode ser, está nervoso porque será que está a esconder alguma coisa ou está nervoso porque a mulher não sabe onde é que está a mulher e as filhas. Mas de qualquer das formas foi só isto que a câmara apanhou de importante e o Chris depois vai outra vez para a casa dele porque entretanto chegaram outros agentes para falar com ele. E o primeiro polícia fica na casa do vizinho para tirar os dados dele para depois fazer o relatório. E mal o Chris sai da casa do vizinho, o vizinho diz à polícia: ele está mesmo muito estranho, ele é uma pessoa extremamente calma, ele está sempre muito sossegadinho e ele aqui estava
a balançar de um lado para o outro, a pôr as mãos na cabeça. Ou seja, o próprio vizinho a reconhecer que isto não era um comportamento normal para o Chris. E o polícia na altura não parece que está a dar muita importância, porque ele diz, então ponha-se na posição dele, a mulher e as filhas estão desaparecidas. Neste mesmo dia, a polícia lança o alerta para o desaparecimento da Shanann, da Bella e da Celeste. No dia a seguir, a polícia leva cães até à casa dos Watts para ver se eles conseguem apanhar algum cheiro, algum rasto, e o Chris dá também uma entrevista a falar sobre o desaparecimento da mulher e das filhas. Há algumas pessoas que dizem que esta entrevista foi montada pela polícia porque a polícia já suspeitava do Chris. Eu não sei se é o caso. De qualquer das formas, esta entrevista com certeza que fez a polícia ficar ainda mais desconfiada do Chris, caso já estivesse, porque ele está a entrevista toda com um comportamento super estranho. Ele está o tempo todo com um pseudo-sorriso na cara. E eu compreendo que há pessoas que, quando estão mais nervosas, riem-se. Eu, pessoalmente, pelo menos sou assim. Quando alguém me conta uma notícia que não é necessariamente boa, eu tenho o hábito de sorrir. E então eu compreendo que pode ser esta a justificação, mas é muito mau. Estás a falar para o país sobre a tua mulher e as tuas filhas que desapareceram, tu não sabes delas e estás assim meio a sorrir. Ele causou assim uma impressão um bocadinho má. Mas nessa entrevista ele diz que sentiu muita falta das filhas da noite anterior, sentiu falta de as obrigar a comer os legumes durante o jantar, sentiu falta de lhes ler uma história de boa noite na cama. E depois o jornalista pergunta-lhe se ele e a Shanann tiveram algum tipo de discussão na noite anterior e ele diz, não nos chamava uma discussão, nós tivemos só uma conversa emotiva, mas não quero falar mais do assunto. No dia a seguir, dia 15 de agosto, o Chris foi até à esquadra para fazer um teste de polígrafo. E a agente que lhe fez o teste de polígrafo é incrível. Mal ele chegou lá, ela pôs-lhe logo à vontade e disse, este teste é muito fixe, Chris, porque neste momento apenas um de nós sabe a verdade sobre o que aconteceu à Shanann e à Bella e à Celeste. Mas quando nós acabarmos este teste, vamos ficar os dois a saber a verdade. E eu só te quero relembrar que é incrivelmente estúpido se tu estiveres a fazer este teste, caso tenhas sido tu a fazer-lhes mal, Chris, ok? E ele, ok. No entanto, ele foi estúpido e fez o teste e não passou. Ele falhou ao teste. Então, depois da agente ter acesso a estes resultados, foi com outro detetive até à sala onde o Chris estava e abriram um jogo com ele. Disseram, nós sabemos que foste tu, nós sabemos que foste tu que fizeste mal à Shanann e às tuas filhas, conta-nos o que é que aconteceu. E ele estava a causar muita resistência, a dizer não fui eu, não fui eu. Depois, entretanto, eles também dizem que sabem que ele teve um caso e ele diz qualquer coisa tipo, sim, é verdade que eu traí a Shanann, mas isso não faz de mim um assassino, isso não quer dizer que tenha sido eu a fazer-lhes mal. Mas ele começa ali aos bocadinhos a ceder, pronto, também ele já estava lá há muitas horas e cansado e ele começa a ceder. A gente que fez o teste de polígrafo ao Chris começa assim a jogar um jogo psicológico com ele para ver se conseguia tirar a verdade dele e diz, Chris, diz-me a verdade, foi a Shanann que fez mal às tuas filhas e tu para te vingares fizeste mal à Shanann? E ele fica, se calhar uso essa. Mas ele não lhe diz nada e começa a dizer, quero falar com o meu pai, tragam-me o meu pai, porque entretanto o pai e a mãe de Chris tinham vindo da Carolina do Norte para o Colorado para estarem com o filho neste momento difícil. Quando o Ronnie, o pai do Chris, entra na sala onde o Chris estava, já sem os detetives, ele senta-se, passa pelo filho, põe assim a mão no ombro, ele está claramente também muito emocionado, está muito triste, parece que está mesmo, tem a cara da ansiedade. E ele senta-se e começa a perguntar ao filho, conta-me o que é que aconteceu, o que é que se passa, tens alguma coisa que me queiras contar? E o Chris diz, eu não quero metê-la para baixo do autocarro, não quero culpabilizá-la. E o pai do Chris fica tipo, o que é que estás a dizer? E ele diz, foi a Shanann que fez mal às minhas filhas e eu fui possuído pela raiva e fiz mal a Shanann. Ou seja, ele usou aquilo que a detetive lhe disse, que era precisamente aquilo que ela queria. Quando o pai do Chris ouve isto, fica muito triste e ele mete as mãos na cabeça, começa a perguntar a Chris, o que é que tu foste fazer, o que é que tu foste fazer? Não só por causa do que agora ele sabe o que aconteceu às netas e à Shanann, mas também por o facto de ter sido o filho dele o culpado do que aconteceu
neste caso, até o momento que o Chris admitiu à Shanann. Entretanto, os detetives entram na sala novamente, o pai do Chris diz-lhe: Chris, conta-lhes o que me contaste a mim, e o Chris volta a dizer: foi a Shanann que fez mal às minhas filhas, ela matou-as, e eu matei a Shanann para me vingar, fui possuído pela raiva e foi eu que matei a Shanann. E ele contou também, entretanto, onde é que deixou os corpos delas. A polícia já estava no campo de petróleo onde o Chris tinha ido trabalhar naquela manhã, porque eles também já estavam a suspeitar que provavelmente era lá que as iam encontrar, mas pronto, ele confirmou, deu ao certo a localização onde é que as deixou, e ele deixou a Bella e a Celeste em tanques parados, e enterrou a Shanann perto dos tanques. Mais ou menos por esta altura, a Nicole, a amante do Chris, também foi até à polícia, porque ela disse que começou a ficar um bocadinho desconfortável quando soube que a mulher e as filhas dele desapareceram, e ao mesmo tempo ele estava a agir com ela completamente normal. Estava-lhe a mandar mensagens normal, estava a falar com ela normal, e ela sentiu que isto era um comportamento um bocadinho estranho, então ela própria teve a iniciativa de ir até à polícia para contar sobre o caso todo que eles tinham tido. No dia em que o Chris admitiu que foi ele que matou a Shanann, ele foi preso. Nos Estados Unidos existe a pena de morte, e normalmente quando a pessoa que está a ser acusada não colabora com aquilo que a defesa quer provar, neste caso a defesa de Shanann queria provar que o Chris fez mal à Shanann, à Celeste e à Bella, não só à Shanann. E normalmente quando a pessoa que está a ser acusada não colabora, acaba por ter uma sentença mais grave. E então o Chris deve ter sido aconselhado pelos advogados a dizer que também foi ele que matou a Celeste e a Bella, de forma a pena máxima que ele pudesse receber ser a prisão perpétua, ou seja, passar o resto da vida dele na prisão, em vez da pena de morte. Então, no dia 19 de novembro de 2018, o Chris foi condenado a passar o resto da vida dele na prisão. A família de Shanann não ficou satisfeita com este resultado, eles queriam que o Chris tivesse sido condenado à pena de morte. O juiz que esteve lá durante o julgamento todo disse ao Chris que dos anos todos e das centenas de casos com que ele já lidou, nunca teve um caso tão macabro, tão doentio. Eu acho que aqui só mostra o quão chocante foi este caso na altura e porque é que ele ganhou tanta presença na comunicação social, porque é muito estranho um pai fazer isto à família toda. Em fevereiro de 2019, ou seja, o Chris já estava preso há algum tempo, ele deu uma entrevista para contar finalmente a verdade daquilo que aconteceu à Shanann, à Bella e à Celeste. É claro que ele aqui pode ainda estar a mentir, um facto ou outro, mas, na minha opinião, acho que eles aqui já não tinham nada a perder, porque ele já tinha sido condenado, já ninguém no país gostava dele e não. Então, eu acho que até a um certo ponto podemos acreditar naquilo que ele conta aqui. Ele conta então que naquela madrugada a Shanann chegou a casa da viagem ao Arizona, que entrou em casa, que foi até ao quarto, eles tiveram relações sexuais. E o Chris diz que estas relações foi quase como um teste para perceber se ainda tinha sentimentos pela Shanann. Depois disto eles adormeceram e na manhã seguinte o Chris levantou-se para se arranjar para ir para o trabalho e com o barulho de vestir-se e arranjar-se, a Shanann acordou e ela confrontou-o. Ela disse que achava que ele estava a ter um caso, ela queria tentar compreender o que é que estava a passar com o relacionamento deles. O Chris disse-lhe: é verdade que eu já não te amo, mas eu não estou a ter um caso, ou seja, nem aqui ele teve a coragem de contar à Shanann que estava realmente a ter um caso. Mas a Shanann, quando soube que o Chris já não a amava, e ele disse: ok, vamos nos separar, tudo bem, tu queres acabar a nossa relação, acabou a nossa relação, mas tu nunca mais vais ver as tuas filhas. Relembre só que isto não é um facto, ok? Isto foi o que o Chris contou, nós não sabemos ao certo se foi isto que a Shanann disse, obviamente. Mas alegadamente, segundo o Chris, ela disse: nunca mais vais ver as tuas filhas. E o Chris diz que aí foi possuído pela raiva e que começou a estrangular a Shanann. O Chris disse que a Shanann não deu luta e o pai da Shanann não acredita nisto. Ele não acredita que a filha tinha desistido assim, que não teria dado luta. Então ele acha que o Chris começou a estrangular a Shanann enquanto ela estava a dormir. Com o barulho, com a confusão, a Bella, a filha mais velha deles, os dois, acordou e foi até ao quarto, viu a Shanann já falecida
e perguntou ao Chris o que é que a mãe tem, o que é que se passa com a mãe. E começou a chorar. O Chris ignorou-a e começou a pôr a Shanann embrulhada num lençol. Com a Bella a chorar, a Celeste, a filha mais nova, acordou e foi também até ao quarto, ou seja, as duas meninas viram o Chris a embrulhar a mãe num lençol. Eu quero só relembrar que eu estou a dizer a filha mais velha, a filha mais nova. Estas meninas têm só 4 e 3 anos, imaginem. Isto é horrível em qualquer idade, mas imaginem naquele cérebrozinho pequenino que não consegue compreender o que é que o pai está a fazer à mãe delas e não conseguem compreender o que é que se passa com a mãe, porque é que ela não se mexe, porque é que ela não fala. Depois disto, o Chris pega no corpo da Shanann embrulhada no lençol e põe-na no banco de trás, na zona onde nós colocamos os pés, e é esta a gravação que se vê das câmaras de vigilância do vizinho, do Chris a entrar no carro e a fazer marcha atrás para a garagem. E depois ele pega na Celeste e na Bella e mete-as no banco de trás. Ou seja, as meninas foram a viagem toda com o corpo da mãe ao lado delas. Imaginem o terror que deve ter sido para elas experienciar aquilo. O Chris começou a ir na direção do campo de petróleo onde ia trabalhar naquele dia. E durante a viagem ele diz que ponderou muito sobre aquilo que ia fazer. Ele pensou em acabar com a vida das filhas, acabar com a vida dele próprio. Mas vamos ser honestos, ele gosta demasiado dele próprio para alguma vez quer considerar fazer isso a ele mesmo. Mas quando ele chegou lá, ele tirou a Shanann do carro, depois foi até à Celeste, a menina com 3 anos, e sufocou-a com a mantinha dela. E a menina não deu luta porque, tadinha, ela tinha só 3 anos, ela com certeza que nem sequer estava a compreender o que é que o pai lhe estava a fazer. Nenhuma criança de 3 anos pensa sequer que existe esse tipo de maldade no mundo, então ela não deu luta e ela não tinha sinais de ter tentado resistir. E depois o Chris foi até à Bella e a Bella perguntou-lhe: vais-me fazer a mesma coisa que fizeste à Celeste? E o Chris ignorou-a, não lhe respondeu e começou também a sufocá-la. A Bella já deu luta, ela tinha sinais de luta e isto quer dizer que o Chris teve ativamente de contrariar os movimentozinhos dela para tentar respirar. Como é que este homem é tão maldoso, como é que ele conseguiu estar a sufocar a própria filha enquanto ela estava com os bracinhos, com o corpinho todo a tentar libertar-se daquilo que o pai lhe estava a fazer. Depois disto, o Chris colocou o corpo da Bella num tanque, o corpo da Celeste no outro e enterrou a Shanann lá à beira. Então temos aqui a verdade. A Shanann não fez mal às filhas. Este caso todo é muito pesado, é horrível. É muito sinistro, muito macabro como é que um pai tem coragem de fazer isto às próprias filhas e à mulher que estava grávida. Eu não compreendo como é que alguém tem este nível de maldade dentro dele próprio. Ele podia simplesmente ter-se divorciado da Shanann. O argumento que ele dá, que ele ficou possuído de raiva porque a Shanann disse que ele nunca mais ia ver as filhas e que foi por causa disso que ele fez isto tudo, é tão estúpido porque, agora tu de certeza nunca mais vais ver as tuas filhas porque mataste-as. Ou seja, eu não consigo perceber como é que ele sequer pensa que isto é uma justificação do jeito. Eu acho que o que ele queria, na verdade, era começar uma vida nova com a Nicole. Ele iludiu-se muito com aquela vida, com aquela potencial vida que ele podia viver para sempre com a amante dele. E aquelas 4 semanas que ele passou sozinho com ela, ele teve o cheirinho daquilo que era outra vez a vida de solteiro e quando ele voltou a estar com a família, ele percebeu, não é nada disto que eu quero para a minha vida. E então, em vez de ele ter sido um homem de jeito, ter dito à mulher que não queria continuar aquele relacionamento e de se ter separado, não, ele achou mesmo que ele ia conseguir fazer isto tudo e que ninguém se ia perceber de nada e que ele ia viver lá a fantasia dele com a amante. E ainda bem que a Shanann tem uma boa amiga, como a Nicole, que ficou logo preocupada, ficou logo alerta, chamou logo a polícia, porque sabe-se lá quanto tempo é que esta situação toda ia enrolar e que ninguém ia saber a verdade sobre o que aconteceu à Shanann e às filhas dela. Enquanto eu estive a investigar este caso, senti muitas emoções, senti tristeza, senti frustração, raiva
E falando da raiva especificamente, primeiro irrita-me o facto do Chris ser a pessoa mais estúpida que já existiu neste planeta. Aquela cena do teste de gravidez, depois esta situação toda dele viver no mundo, na cabecinha dele, de achar que podia fazer isto e ficar tudo bem. Mas há aqui uma cena que é, eu consigo perceber como é que este psicopata foi criado. A mãe do Chris é horrível também, na minha opinião. Ela tem mesmo aquela. Ela manda mesmo aquela aura de narcisista, de achar que ela está superior acima de tudo. Por isso é que eu acho que o Chris cresceu muito com esta mentalidade de ser mais introvertido, esta coisa de ser muito submisso com a mãe. Ela, durante o julgamento do filho, achou que aquele era o momento ideal para dizer ao filho que ela o perdoava. Isto para mim é tão estranho porque o que é que ela tem para perdoar? Quem perdeu uma filha, uma irmã, as netas, foram os pais da Shanann, o irmão da Shanann, e eles nunca mais vão conseguir ver a filha, eles nunca mais vão conseguir ver as netas. O irmão da Shanann perdeu a irmã, as sobrinhas. Ou seja, eu nem sequer consigo perceber como é que a mãe do Chris acha que tem o direito de perdoá-lo do que é que quer que seja, porque foi ele que causou isto tudo. Para além disso, os pais do Chris não foram ao funeral das netas. Eu percebo que este caso, na altura, causou muita confusão e com certeza que na altura do funeral a comunicação social esteve lá e se calhar eles não se queriam expor assim, mas ao mesmo tempo são as vossas netas e quem causou esta situação foi o vosso filho. Como assim não irem ao funeral? É outra coisa que eu não consigo compreender. O Chris já está preso desde finais de 2018 e a Netflix lançou um documentário a falar sobre esta situação toda. E aparentemente algumas mulheres viram o Chris, viram este documentário, viram o Chris e acharam que ele era atraente e começaram a mandar-lhe cartas para a cadeia. Então o Chris atualmente está preso e tem amigas. Fala com pessoas do exterior, com fãs dele. O que eu acho muito estranho. O que é que se passa na cabeça destas mulheres para quererem conversar com este psicopata? Outra coisa que eu achei muito engraçado é que o Chris disse que, agora que está preso, encontrou o Jesus. Não vale nada, não. Mas ele diz que encontrou Jesus. Enquanto eu estive a investigar este caso, infelizmente eu deparei-me com muitos posts e subreddits de pessoas a falarem mal da Shanann, a dizer que ela era má pessoa, que era narcisista, que teve o que mereceu. E eu acho que nós não nos podemos esquecer que 4 vidas foram perdidas aqui, não é? E então é muito insensível dizer esse tipo de coisas, especialmente quando sabemos que as pessoas, que a família vai estar a ler e a família de Shanann quer relembrá-la por aquilo que ela foi na vida, não quer só associá-la a este caso. É uma coisa difícil, eu sei, quando falamos do Chris Watts pensamos logo nesta coisa toda, quando falamos da Shanann Watts pensamos logo nesta coisa toda, mas ela foi a vítima aqui, não foi ela que escolheu o que lhe aconteceu. Então a família quer relembrá-la como a pessoa extrovertida, a pessoa feliz que ela era, também relembrar as netas, que eram 2 crianças muito felizes, que por causa do pai não tiveram a oportunidade de crescer, de formar personalidades, de poderem viver a própria vida, e também relembrar o Nico, o bebê de Shanann, que não teve a oportunidade de nascer e de crescer. Este foi então o caso da família Watts. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me nos comentários se tiverem a sugestão para um outro caso. Obrigada por me terem ouvido e vemos numa próxima.